Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa plataforma. E na aula de hoje aí a gente vai estar vendo aí alguns conceitos bem bacanas e a gente vai estar revisando o que vocês viram durante a semana, beleza? Então, ó, a nossa aula de hoje é sobre o código dos sinais, tá bom? Então a gente vai estar vendo aí um guia visual para adição, tá bom? E multiplicação de números inteiros, tranquilo? Então, ó, dando continuidade aqui, o maior erro que acontece é aplicar a regra de uma coisa na outra, tá bom? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar as regras de sinais tanto na adição quanto na multiplicação. Tá bom? Do que se trata a adição algébrica? Do que se trata a adição? Se trata de depósitos, tá bom? Depósitos e retiradas do seu saldo. É como se fosse isso, depósitos e retiradas do seu saldo. Já a multiplicação é É como se fosse um sistema de comando, tá? Multiplicadores alteram ou mantêm a direção original. Basicamente, o que é que isso aqui significa? Significa que na adição você está fazendo uma soma. Por exemplo, 2 mais 3 dá 5. Já na multiplicação, diferentemente do 2 mais 3 que dá 5, na multiplicação 2 vezes 3 dá 6. Ó. Então percebe que eu mudo totalmente aí a direção do que seria aí o meu cálculo lá na adição, tá bom? Então, o primeiro passo é você saber diferenciar aí a adição da multiplicação, beleza? Perceba que na adição é como se eu tivesse aqui, ó, esses dois tracinhos mais três tracinhos. Já na multiplicação é como se eu tivesse, ó, duas vezes esses três pauzinhos aqui, ó. Um, dois, três. Mais. Um, dois, três. Então perceba aí, ó, que modificou aí a forma. Tá bom? Então, na multiplicação vai haver essa pequena modificação em relação à adição. Beleza? Na adição algébrica, a lógica do saldo, né? Na adição algébrica é uma sequência de adições e subtrações, tá bom? Para dominá-la, né? Imagine uma conta bancária. Vamos supor que você tem uma conta bancária onde o sinal de positivo significa depósito, ou seja, aumentou. E o sinal negativo, que está em vermelho, significa retirada. Tá bom? E aí, ó, aqui a gente tem nesse quadrinho aqui menor, não sei se dá para você visualizar, mas eu vou estar fazendo a leitura aqui, ó. Princípios da adição algébrica, né? Simplificação de escrita. O sinal de mais, antes dos parênteses, mantém-se o sinal do número que está lá dentro. Por exemplo, se você fizer aqui, vamos supor que você está na situação mais 2. Para que você retire este número de dentro do parênteses, você faz um joguinho de sinal. Ó. Você faz mais com mais, fica mais. E aí você colocaria o 2 aqui. Já se aqui fosse o sinal de menos, ó, do lado de fora do parêntese que tivesse o mais, você faria o joguinho de sinal aqui também, ó. Menos com mais, agora menos com mais fica menos. E aí você repetiria o 2 aqui. Beleza? Então o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que aqui você teria mais, seria um depósito, ou seja, uma quantia a mais, e menos seria uma retirada aí, um débito, né? Dica prática, você pode imaginar uma conta bancária, o sinal de mais representa um depósito, o sinal de menos representa uma retirada. Aí tá, professor, como é que eu uso isso aqui na prática? Como é que pode aparecer um problema para mim? Um problema que pode aparecer para você é o seguinte, você tem que saber resolver dessa forma que eu expliquei, tá? O problema ele pode aparecer para você assim, ó. Por exemplo, vamos supor que você tem uma continha como essa aqui. E aí, como é que você resolve ela? Percebe que tem vários sinais aí. E você tem que fazer esse jogo de sinal para poder você resolver, tá bom? E esse jogo de sinal você faz como eu acabei de lhe mostrar. Por exemplo, esse 3 aqui, ó, aqui fora sempre tem um sinal de mais aqui que está invisível, tá bom? Então, o nosso objetivo é sempre tirar o número de dentro do parênteses. Então, o que eu faço? Eu vou fazer esse jogo de sinal, ó. Mais com mais fica mais. E aí eu repito 3.
Agora eu vou fazer com esse segundo número aqui, ó. Menos com mais fica menos. E aí eu repito 2 aqui. Perceba que agora eu retirei do parêntese, agora ficou fácil de resolver. Você tem 3 positivo na sua conta, imagine que você tem uma conta bancária e nela você tem R$3, e você retirou 2, ou seja, menos 2. 3 menos 2, 1. Logo o resultado dessa continha aqui toda, ó, vai ser 1. Beleza? Por isso que está aqui a importância de você saber fazer esse jogo de sinal, tá bom? Lembre-se, quando se tratar aí de sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Quando se tratar de sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Beleza? Então é assim que você faz esse tipo de cálculo, tá bom? Para você tirar do parênteses. Lembre-se, o objetivo é sempre a gente retirar do parênteses os números. Tranquilo? Simplificando agora a escrita, ó, veja só. E eliminando parêntese. Agora, assim, quando você for fazer os cálculos, é sempre importante que você saiba aquele conceito que eu falei anteriormente. Por exemplo, aqui, ó. Quando você tiver um mais 2 aqui e tiver o sinal de mais do lado de fora, como por exemplo assim, ó, você vai observar, os dois sinais aqui, ó, são iguais. Sinais iguais, ó, o meu resultado vai ser positivo. Agora, se eu tivesse aqui mais e esse menos 6 aqui, ó, menos 6 entre parênteses. Perceba que eu tenho dois sinais diferentes. Quando eu tenho dois sinais diferentes, eu elimino parênteses e se transforma em menos 6. Tranquilo? Agora aqui, ó, se o meu sinal do lado de fora for o menos, o que eu faço? Se eu tiver menos e esse mais 2 no parêntese, você vai fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos com mais, sinais diferentes, não fica negativo, e elimina o parêntese. Já se eu tivesse aqui menos e o menos 3, ó, perceba que eu tenho sinais iguais, então o resultado fica positivo e elimina os parênteses, beleza? Então é assim que funciona aí essa questão de você fazer esse jogo de sinais na adição. Já aqui é um exemplo aqui, um exemplo prático, ó, vamos supor que você tem essa continha aqui para resolver, mais 3 menos mais 2. Tá? O exemplo que a gente fez aí anteriormente. Perceba, o nosso objetivo aqui é tirar de dentro do parênteses os números, tá? Esse aqui eu fiz o jogo de sinal, aqui tem um mais negativo, um mais aqui invisível aqui do lado de fora, né? Aqui ficou mais com mais, fica mais. Aí menos com mais, ó, do 2 aqui fica menos. Menos 2 e elimina o parênteses. Eliminei o parênteses, pronto, é só resolver a continha normalmente. Se você tem R$3 na sua conta positivo e você tira 2, fica 1 positivo. Beleza? É justamente o que ele diz aí, né? Ó, tinha 3 de crédito, o sinal negativo inverte o depósito planejado de 2, transformando em um débito de 2, né? Saldo final 1 positivo. Agora falando de multiplicação, tá? Diz aí, ó, diferente da adição, a multiplicação não é apenas empilhar moedas. Aqui usamos o jogo de sinais para determinar o produto. É um sistema de combinações precisas. Mais uma vez, vai valer aquela premissa, tá? Vai valer aquela frase que eu falei. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Grave isso, tá? E aí depois que você fizer esse jogo de sinal, você vai fazer a multiplicação normalmente, tá bom? Quando eu falo para você que sinais iguais, resultado positivo, é porque lá no resultado você já pode colocar o sinal. Ó, tá aqui o exemplo aqui. Dois números positivos, ó. Ele está fazendo o cálculo aqui de mais 5 vezes mais 2. Olhei que os dois sinais são iguais, então lá no resultado eu já posso colocar o sinalzinho de mais. Coloquei no resultado o sinal, agora eu vou resolver a multiplicação normalmente, como se não existisse nenhum sinal. 5 vezes 2, 10. Pronto, aí ficou mais 10. No segundo exemplo aqui, ó, veja só, a gente tem menos 5 vezes menos 2. Lembre-se da frase, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, eu estou vendo aqui que os sinais são iguais, ó. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Logo, eu já posso colocar o sinal de mais aqui no meu resultado.
E aí eu vou fazer a minha multiplicação normalmente. 5 vezes 2, 10. Tranquilo? Já no terceiro caso, que aparece aqui pra gente, são sinais trocados. Você tem um sinal positivo e um sinal negativo. Ou seja, eu tenho sinais diferentes. Se eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo. Então lá no resultado eu já posso colocar o sinal de menos. E aí eu resolvo a minha multiplicação normalmente. 5 vezes 2, 10. Beleza? Então na multiplicação também, lembre-se da frase. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá bom? E aí tem essa matriz de combinação de sinais, tá? Para que você possa visualizar bem como é que funciona. Então é justamente a frase que eu falei, né? Ó, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, né? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tranquilo? Aqui a gente tem uns exemplos, né? Calibração do jogo de sinais. Perceba que sempre que dois números positivos sempre vai dar um número positivo, tá bom? É o que traz exemplo aqui, ó. A gente tem sinais iguais, ó, o sinal de mais aqui e o sinal de mais. E aí eu faço 5 vezes 2, mais 10. Agora, quando eu troco o sinal de um desses números, ó, e eu transformo em sinais diferentes, aqui eu tenho um mais 5, aqui eu tenho um menos 2, o meu resultado fica negativo e eu faço a multiplicação normalmente, né? Fica menos 10. E aí, ó, quando eu tenho aqui sinais iguais novamente, quando eu transformo os dois em negativo, eu vou ter sempre aqui o resultado positivo, tá bom? E aí, por que fica positivo, né? O oposto de um número negativo é positivo. Você está retirando uma dívida, tá bom? Então é por isso aí que fica positivo, beleza? O grande contraste, né? Evite aí essa armadilha. Olha só, na adição, você tem que ter muita atenção se é adição ou subtração. Na adição, a lógica é a seguinte. Quando você tem aqui sinais iguais, ó, sinais iguais, percebe que aqui não tem parêntese. Sinais iguais, você conserva o sinal, que é o sinal de menos, e soma os números. Né? 2 mais 3 é 5. Já na multiplicação, não. Perceba, eu tenho aqui sinais iguais, então meu resultado, eu não vou conservar sinal, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos fica mais. Então fica aqui mais 6. Tá bom? O que quer dizer essa adiçãozinha aqui, ó? Menos 2 e menos 3. Vamos supor que no seu banco você está devendo R$2. Está lá, menos 2. Depois você pega mais R$3 emprestado do banco, ou seja, você vai estar devendo mais 3. Você já estava devendo 2, agora está devendo mais 3. Agora você está devendo no total quanto? Você está devendo no total 5. Tá bom? Então essa é a lógica. Sempre que você estiver confuso na hora da adição ou subtração, tente utilizar essa lógica de um banco, da sua conta. E aí você vai conseguir resolver de uma forma mais fácil. Já na multiplicação, não. Na multiplicação você tem que realmente fazer esse jogo de sinal. Tá bom? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Beleza? Um teste rápido aqui, né? Desafios aqui 1 e 2. Aqui a gente tem que simplificar e resolver. Né? Esse exemplo 1 aqui. Perceba que nesse exemplo 1, ó, a gente tem aqui primeiro ó, esses números dentro do parêntese. E eu percebo que é soma, é adição. Então, eu tenho que... O primeiro passo é você o quê? É você retirar esses números de dentro do parêntese. Como é que eu faço isso? Eu faço aqui o jogo de sinal. Ó, menos com menos fica mais. Ó. Então, o que era menos 15, eliminou o parêntese, ficou mais 15. Ó. Menos com menos fica mais. E aqui, ó, para me eliminar esse parêntese do 10, eu faço o jogo de sinal. Ó. Mais com menos, ó, fica menos. E eliminou o parêntese. Então, o que era isso aqui, ó, se transformou nisso aqui. Mais 15 menos 10. Então, na sua conta bancária, você tem 15 positivo e você retirou R$10. Ficou quanto? Ficou aí 5. Beleza? Mais 15 menos 10 fica 5. Tá bom? Já aqui no segundo caso, né? No recibo 2, a gente tem a multiplicação. Né? Eu estou vendo aqui o sinalzinho de multiplicação. E aí eu tenho menos 8
vezes mais 3. Primeira coisa que eu observo quando eu vou fazer uma multiplicação é os sinais, se são iguais ou diferentes. Aqui são diferentes. Então, se é diferente, o meu resultado é negativo. E aí eu faço a minha multiplicação normalmente, 3 vezes 8, 24. Beleza? Então é assim que eu resolveria aí esta questão. Tá bom? Aqui, nessa parte de anatomia do prejuízo, o que quer dizer? Ó? Traz uma questãozinha aqui, né? Se uma empresa tem um prejuízo mensal de R$ 500 durante 3 meses, qual é o saldo total? Então, sempre que aparecer uma questão como essa, você vai olhar aqui, ó, questão de bancos, como essa aqui, você vai olhar se é prejuízo ou se é lucro. Se é prejuízo, é menos. Está dizendo que o prejuízo é de R$ 500, então é menos 500. Isso durou 3 meses, esse prejuízo, então é vezes 3. Tá aqui, vezes 3. Agora eu vou resolver a minha conta. Depois que ela está armada, eu sei que é 3 vezes menos 500. É só eu fazer o jogo de sinal. Lembre-se, esse 3 aqui não aparece sinal nele, mas sempre tem um sinal positivo acompanhando ele, tá? Só que ele está invisível. Todo número, ele nunca está sozinho. Ele sempre tem um sinal, tá? Se não aparece é porque o sinal é positivo. E aí, ó, como é uma multiplicação, eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Mais com menos, ó, são sinais diferentes, logo o meu resultado vai ser menos. E aí eu faço a multiplicação, 3 vezes 500 dá 1.500, ou seja, o resultado aí seria 1.500 e o saldo total seria de menos 1.500, ou seja, uma dívida de 1.500. Beleza? E aí, ó, próximo nível, né? Atualização do sistema. Para dominar cálculos mais longos e complexos com números inteiros, o próximo passo é revisar as propriedades da adição, tá bom? A propriedade comutativa, ou seja, a ordem não altera o saldo, beleza? Então, não importa se eu somo 2 mais 3 ou se eu somo 3 mais 2. Se eu inverter essa ordem de soma, não importa, o resultado sempre vai ser o mesmo, tá bom? Quando a gente fala de adição, por exemplo, se eu somar 2 mais 3 dá 5. É a mesma coisa que eu somar 3 mais 2, eu só troquei a ordem, vai dar o mesmo resultado. Essa é a propriedade comutativa. Já a propriedade associativa é aquela que, por exemplo, ó, a definição é agrupar os números de forma diferente não muda o resultado. Se eu tiver que somar 2 mais 3 mais 1, e eu escolher primeiro somar aqui 2 mais 3 é 5, mais esse 1 aqui que está aqui fora fica 6. Eu poderia escolher somar primeiro o 3 mais 1, que daria 4, e somar por último esse 2. Poderia, ó, 2 mais 4 fica 6, dá o mesmo resultado. Então isso aqui é o que a gente chama de propriedade aí associativa, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado claro os conceitos apresentados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês estar me enviando mensagem que eu vou tirar a dúvida de vocês, beleza? Então é isso, forte abraço e até a nossa próxima aula.